gente, como vocês estão? Quanto tempo, hein? Tem uma sumidinha aqui do podcast, tava aí na correria do dia a dia, trabalho secular, e aí não tava tendo tempo para elaborar e também gravar os episódios, né? Mas enfim, estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Dias, eu tenho um TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e eu uso esse podcast para contar minha experiência com esse transtorno e também para levar esperança para outros portadores. Então, para quem me acompanha há um tempo e já escutou outros episódios desse podcast, eu já contei um pouco como foi descobrir que eu tenho TOC, quais os tipos de TOC eu tenho, então eu já compartilhei essa experiência com vocês. Então, nesse episódio em específico, eu quero falar sobre o após o diagnóstico. Então, eu sei que não é fácil receber um diagnóstico de alguma doença emocional, mas em base pessoal, o diagnóstico ele salvou a minha vida. Pesquisas mostram que leva de 10 a 15 anos para uma pessoa descobrir que ela tem TOC. Então, nesse período, a pessoa ela sofre muito. Então, ela sofre muito ao longo dos anos sem saber o que tem. Então, no meu caso, eu dou graças a Deus por eu ter levado pouco tempo, porque eu descobri depois de uns quase 3 anos. Em comparação com outros portadores, então, o meu diagnóstico foi até que rápido. Então, no meu caso, ter um diagnóstico, saber o que eu tinha, trouxe um alívio para mim. Aí vocês podem perguntar, mas como assim, Poliana? Alívio? Que antes, gente, eu me achava a pior pessoa do mundo, como eu já até disse lá nos primeiros episódios, né? Eu achava que aqueles pensamentos me definiam, que eu era uma pessoa perigosa, uma pessoa má. Então, eu saber que aqueles pensamentos, que aqueles sintomas eu estava tendo vinha de um transtorno, me deu alívio, porque eu vi que eu não era uma pessoa ruim, eu não era uma pessoa má, mas sim que eu estava sofrendo com um transtorno grave, com um transtorno bem debilitante. Eu sei que nenhum transtorno é bom, gente, nenhum transtorno mental é bom, mas o diagnóstico ele respondeu a muitas questões, a muitas dúvidas que eu tinha. Então descobri que eu não era uma pessoa ruim, que eu não era uma pessoa má, mas sim que eu sofria, de um transtorno grave, de um transtorno debilitante, e que muitas pessoas no mundo inteiro também sofrem com esse transtorno. Então eu acredito que isso acontece com a maioria dos portadores. Antes do diagnóstico, a gente acha que, meu Deus, eu sou a única pessoa a pensar essas coisas, eu sou a única pessoa com essas atitudes, com esses sintomas. E não, infelizmente, muitas pessoas no mundo inteiro sofrem com o TOC. Algumas têm diagnóstico e outras ainda não descobriram que tem, né? Infelizmente. Como eu disse, porque a demora também para procurar um profissional é muito grande. Quando a pessoa também procura, ela tem vergonha de falar dos seus pensamentos, do que ela está sentindo, do que ela está pensando. É por isso que é muito importante eu buscar ajuda. Então, se você suspeita que você tem TOC, você que está ouvindo esse podcast, está tendo essa suspeita, busque ajuda psiquiátrica e psicológica. Então, não sofra sozinho. Então, eu falo isso porque eu descobri que tinha TOC em 2020. Porém, eu só comecei o tratamento certo em 2021. Então, não adianta também a gente ter o diagnóstico e não tratá-lo. E também não adianta a gente sofrer sem saber o que a gente tem. Então, é por isso importante a gente sempre procurar um profissional da saúde, né? Um psiquiatra, como eu mencionei, e um psicólogo também, né? Então, no meu caso, saber o que eu tinha e tratar de maneira certa me ajudou muito. Eu falo da importância do diagnóstico também porque antes eu pensava que eu iria ficar sofrendo pelo resto da vida, com aquelas obsessões, com aquelas compulsões, que a minha vida ia se resumir àqueles pensamentos, aquelas obsessões, aquele sofrimento interno. Mas o diagnóstico, o tratamento certo me deu esperança.
Então, a terapia cognitiva comportamental me deu ferramentas que me ajudou a quebrar o ciclo do toque, né? Enfrentá-lo da maneira correta. E hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa e sou muito feliz por ter me esforçado em tratar o transtorno de maneira certa, por não ter desistido, por também não ter tido preconceito, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, eu não sou louco. Mesmo hoje em dia, né? A questão da saúde mental, ela é bem falada e tudo, mas ainda há algumas pessoas que têm esse preconceito, né? De procurar ajuda, de ser taxado como louco. E não, gente. A gente procura o psiquiatra, procura o psicólogo para justamente a gente não ficar louco, né? Pra gente se tratar, pra gente ficar melhor, porque ninguém quer ficar sofrendo com nenhum tipo de transtorno. Então, esses profissionais, eles estão ali para nos ajudar da melhor forma possível, né? É muito importante a pessoa procurar o diagnóstico e não só procurar o diagnóstico, mas também tratar o transtorno. Então, não adianta a gente ter um diagnóstico, por exemplo, do toque, e a gente não fazer o tratamento certo, no caso do psiquiatra, né, que prescreve a medicação, a gente não tomar os remédios de maneira correta, no caso dos psicólogos, né, que entra com a terapia, não está disposto a fazer a terapia da maneira correta, se a gente também não se esforçar, a gente também não vai melhorar. E eu estou há quase 2 anos com um toque controlado. Graças a Deus eu levo uma vida normal, eu consigo fazer minhas atividades diárias, cumprir com as minhas obrigações, como por exemplo trabalhar fora, né, trabalhar secularmente. Então eu fico muito feliz pelo progresso que eu fiz. O objetivo desse episódio é dizer para vocês que há esperança, que é possível a gente levar uma vida normal, que é possível controlar o toque. Gente, eu sou realista, eu sei que pode haver altos e baixos, que, por exemplo, hoje eu estou bem, mas que amanhã talvez não esteja, né? Então, quanto a isso, eu sou realista. Eu sei que, igual, por exemplo, eu estou com meu toque controlado, mas sei que pode ocorrer alguma situação, algum evento, alguma coisa que possa desencadear, né? Novamente os pensamentos, as obsessões. Só que hoje eu tenho as ferramentas necessárias, né? Para não entrar naquele ciclo sem fim do toque. Então, hoje eu sei como lidar com o transtorno. E isso me devolveu a autonomia, me devolveu a minha vida de volta, né? Então, o que me tranquiliza é saber que hoje eu tenho as ferramentas corretas para combater os pensamentos, no caso, os pensamentos obsessivos, as compulsões, né? E a terapia cognitiva comportamental me deu isso, né? Me deu esse presente. É por isso que eu sempre falo sobre essa terapia, porque é a terapia mais adequada para quem sofre de toque, né? É uma terapia que ajuda bastante. Inclusive, tem pessoas que se tratam, né, só com a terapia TCC. Há casos e casos, né, que só com a terapia a pessoa ela consegue ficar bem, né? Às vezes não precisa da ajuda da medicação. E há casos que a pessoa também precisa, junto com a terapia, tomar medicação, né? Que também não vejo problema, eu tomo medicação e estou muito confortável com isso. E eu vejo que muitas pessoas que entram em contato comigo, elas estão passando por um período complicado do toque, mas às vezes não estão fazendo tratamento. Então, gente, sem tratamento não tem como a gente controlar esse transtorno. É essencial fazer o tratamento. A gente tem direito, igual às vezes a pessoa fala, Poliana, mas eu não tenho condição, eu não tenho como pagar um psiquiatra, um psicólogo. Então a gente tem direito pelo SUS e a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Então a mensagem final desse podcast que eu quero passar para vocês é que não desistam de vocês. Então, apesar de ser um transtorno crônico, o toque ele tem controle. Então, se hoje, né, eu consigo levar uma vida normal, apesar de ter toque, né, vocês também podem conseguir isso, né? E com certeza existe esperança, né? Depois de um diagnóstico, não desistam. Então, apesar de ser
um transtorno crônico, o toque ele tem controle. Então, invistam no tratamento, procurem ajuda, cuide de vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês estiverem pelo YouTube, deixe seu like, também compartilhe esse episódio com pessoas que você acha que possa gostar. Também me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @euiutoque, e comentem, o que vocês acharam desse episódio, sugestões também para temas de próximos episódios, tá bom? Eu espero que esse tema tenha ajudado vocês, tenha levado esperança, viu? Então, até um próximo episódio. Tchau!